Glória a Deus. Pastora Fabiana, Vinícius, vocês são daqui, tá ligado, né? Estão em casa. Mateus capítulo 10. Mateusão também, sabe que é da casa, né? Mateus capítulo de número 10, a partir do verso de número 5. Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 5, diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do teu salário. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é merecedor, e aí ficai até que vos retirardes. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não quiser vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez fazer uso da tua palavra. Que o Senhor nos direcione mais uma vez e que o teu Espírito fale aos corações à medida que a tua palavra está sendo pregada, que o nosso ouvido esteja aberto e os nossos corações preparados como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o ministério de Jesus, ele foi um ministério específico e geral. Específico porque tinha como objetivo resgatar a casa de Israel, que eram os israelitas, os judeus, e ele era geral porque o serviço da cruz, ou a entrega na cruz, não alcançaria apenas judeus, ele serviria para alcance mundial, para todos que por meio da fé acreditassem no sacrifício dele, seriam assim então alcançados por esse sacrifício. Então olhar para a vida de Jesus enquanto ele esteve na terra é enxergar nele uma missão específica, casa de Israel, e uma missão geral, mundo. Na visão específica, a casa de Israel, ele tinha um compromisso de resgatar aquelas pessoas para a centralidade de tudo que Deus tinha falado lá no Monte Sinai, no dia que convidou Moisés para ficar 40 dias com ele, ouvindo de Deus e vendo Deus escrever nas pedras. Moisés, ao subir aquele monte, teve uma das maiores experiências que a Bíblia narra. Uma das maiores experiências contadas pelas Escrituras é o evento onde Moisés sobe para esse monte e lá fica 40 dias sem comer, sem beber, sendo alimentado apenas pela presença de Deus, enquanto ele vivia aquele sobrenatural. E após ele descer de lá, daquele monte, ele desce com uma das maiores, ou com a maior revelação que o mundo poderia receber, que era os propósitos de Deus para o ser humano. Era os propósitos de Deus para a humanidade. O fato de, naquele momento,
ter Israel como uma nação principal ou como o povo principal não significa que Deus estava apenas interessado em Israel. Deus queria usar Israel para que Israel fosse o estandarte de Deus espalhado pelo mundo, para que Israel fosse o reflexo de Deus para o mundo, assim como a igreja tem o seu papel hoje de ser o reflexo de Deus para o mundo. Então é dentro dessas experiências que Moisés desce com uma mensagem que transformaria não apenas o povo da sua época, mas o povo que viria depois, porque a mensagem continua a mesma. Mudou-se os tempos, mudou-se as estações, mudou-se os homens, mas a palavra que Deus deu para Moisés continua sendo a mesma, porque Jesus disse que não passaria ou que não cairia nem um tio e nem um jota, ou seja, nada se omitiria da sua palavra enquanto tivesse céu e enquanto tivesse terra. Então a palavra não mudou. Por que que a palavra não mudou? Porque quem deu a revelação para Moisés no Monte Sinai foi Deus. E se foi Deus que entregou a palavra, logo a palavra não muda. Pastor, mas hoje nós não vivemos a lei. É verdade, nós vivemos a graça, mas a graça não anulou a lei. A graça tirou a maldição que havia na lei. E qual era a maldição? A maldição era que aquele que pecasse estaria sentenciado ou a oferecer algum tipo de sacrifício quando o pecado era inferior, ou dependendo do grau do pecado, ele teria que ser exterminado na mesma hora. Quando Jesus entra em cena, Jesus não remove a lei, Jesus remove a sentença, porque se você pecar hoje, o pecado ainda tem efeito, mas você não precisa oferecer um sacrifício. Por quê? Porque Jesus se ofereceu como sacrifício pela tua vida. Se você cometer um pecado em uma alta escala, ele também tem efeito, mas você não será apedrejado e nem levado à sentença de morte. Por quê? Porque Jesus pagou essa sentença de morte lá na cruz, não apenas por mim, mas por todos nós. Então a graça só é graça porque a lei existe, porque se não existisse lei, não existiria graça. Porque o que é a graça? É o favor que a gente não merece. Então sabe qual é o favor que a gente não merece? É quando a gente peca e a gente merece castigo, e a graça fala, não vou te dar o castigo. É quando você peca e a graça fala, era digno de inferno, mas a graça fala, não vou te dar o inferno, porque a graça é justamente a remoção da sentença. Jesus pagou por nós todo o preço pelo pecado. Você pode aplaudir a Ele por esta palavra? Ele pagou por mim, Ele pagou por você todo o preço pelo pecado, removendo a sentença que cairia sobre os nossos ombros. Então, quando Moisés desce de lá daquele monte, ele desce então com a maior revelação que o mundo poderia receber. Eu não tenho nada contra monte, eu não tenho nada contra orar no monte, mas tem gente que fica 5 minutos no monte e ele acha que desceu de lá com uma mega revelação. Moisés ficou 40 dias. O que eu quero dizer com isso? Não será 5 minutos de intimidade que você tem com Deus que mudará o destino da tua história. Jesus não faz nada às pressas. Se você não tiver tempo para investir, nada muda. Se você não tiver tempo para estar com Ele, nada muda. Amém? Mas eu disse para vocês que eu ia falar sobre os segredos do crescimento. Jesus então executa ou começa a executar o seu ministério terreno, e ele alicia ou ele convida alguns homens para estar com ele fazendo esse trabalho. No primeiro momento esse trabalho seria um treinamento, e depois esses homens que estavam sendo treinados seriam os expositores desse trabalho. Seriam os homens que estariam fazendo o que Jesus começou a fazer. Então, anote aí o primeiro segredo para o crescimento, está no verso 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução:
Segredo para o crescimento, ou o primeiro segredo para o crescimento é dar ouvido às instruções. Pode ser que a Bíblia que você esteja lá que Jesus deu ordens. E se a gente for levar por esse lado, a gente também vai entender que a gente cresce quando a gente acata ordens. Perceba se não é assim, você é contratado por uma empresa, você entra lá como auxiliar de serviços gerais. Isso nada mais é que o nome sofisticado para te chamar de ajudante. Mas aí você entra lá como auxiliar de serviços gerais. E aí, à medida que você vai acatando aquelas ordens, à medida que você vai fazendo o que estão te pedindo, você vai sendo promovido lá dentro. Isso vai gerando crescimento. Por que vai gerando crescimento? Porque você está seguindo as instruções, você está seguindo as ordens que estão sendo dadas. E logo, se as ordens estão sendo seguidas, isso dá fruto. Isso dá resultado. Perceba que alguém numa empresa que tem dificuldade de receber ordens ou de acatar as instruções, o primeiro pacotão que tem para fazer uma limpa na empresa, o nome dele está encabeçando. Porque a empresa vai querer alguém que esteja disposto a somar com eles. Alguém que esteja disposto a fazer o que for preciso para que o que está sendo realizado dê certo. Quando nós olhamos para o reino, a palavra de Deus, ela vem para nós como uma ordem, e não como uma sugestão. Então, o primeiro segredo para o crescimento é aceitar as instruções, ou aceitar as ordens que a palavra de Deus dá para a gente. Se eu tenho dificuldade de olhar para a Bíblia e entender que ela é o meu manual, e não apenas o livro da palavra de Deus. Ela não é o livro da palavra de Deus, ela é o manual da igreja. E qual a diferença de um livro da palavra de Deus e um manual para a igreja? Porque como o livro da palavra de Deus, alguém diz assim, não é para mim. É o livro que tem a palavra de Deus. Mas ela não é apenas o livro que tem a palavra de Deus. Ela é o livro que é o manual para a nossa vida. Você quer ir bem no seu casamento? Observe o que está escrito nesse manual. Você quer ir bem na sua vida profissional? Observe o que está escrito nesse manual. Você quer ir bem nas suas amizades? Observe o que está escrito nesse manual. Você quer ser um bom patrão? Observe o que está escrito nesse manual. Você quer ser um bom funcionário? Observe o que está escrito nesse manual. Se você quer crescer, observe o que está escrito nesse manual. Porque o segredo para crescer é observar as instruções, porque quem não observa a instrução está sempre se metendo em confusão. Dá uma instrução para alguém e alguém faz diferente. Que é o resultado? Confusão. Porque quem não observa a instrução está sempre se metendo em confusão. Quantas confusão você não já enfrentou? Ou quantas você até já não causou também? Simplesmente porque não acatou uma instrução. Então não há mágica para o crescimento. O que há para o crescimento são estágios. Eu disse na semana passada que o crescimento, olhando de maneira macro, o crescimento é algo natural. Uma semente plantada, um dia vira uma árvore ou uma planta bonita. Um bebê que nasceu hoje, um dia vira um adulto. Então existem crescimentos que eles vão acontecer você querendo ou não. A menos que alguma coisa dê errado no processo. Mas há crescimentos que serão inevitáveis. Um bebê vira criança, se torna adolescente, vira jovem, adulto, envelhece e morre. Isso é natural. Esse é um crescimento que não tem como impedir, a menos que haja falhas na sua estrutura hormonal, na sua estrutura genética. A menos que haja falhas, aí nós vamos encontrar problemas. Mas não tendo esse crescimento natural. Mas há um tipo de crescimento que ele é opcional. E qual é o tipo de crescimento opcional? É o crescimento do amadurecimento. Você só amadurece se você tiver a opção de fazer o que é preciso. Esse crescimento não acontecerá de forma natural. Ele vai exigir de nós um posicionamento.
Ele vai exigir de nós uma entrega, Ele vai exigir de nós uma fala. E na maioria das vezes isso está relacionado ao verso de número 5. É observar as instruções. A gente amadurece quando observa as instruções. A gente amadurece quando observa as ordens que estão sendo dadas para a gente. Então, antes de Jesus enviar os 12 para uma missão, primeiro Ele deu instrução. Agora segura essa verdade até quem está em casa. Tem muita gente que está querendo ir sem sentar para receber a instrução. Sabe quando você entra numa empresa, por mais profissional que você chega, o cara te chama num dia para fazer uma integração, para te mostrar a empresa. Por mais que você já tenha trabalhado naquilo a vida toda. E se você falar para o cara, não precisa porque eu já sei, o cara te manda embora. Na verdade, você detecta que uma pessoa tem dificuldade para acatar ordens quando você começa a falar alguma coisa e antes de você terminar, ela já diz assim, eu já sei. Você ainda está articulando a fala e o cara fala, não, eu já sei. Isso aí, já sei. Você nem terminou de falar. Sabe o que é isso? Um indício de que essa pessoa tem dificuldade para observar as instruções. Por quê? Porque ele já sabe. Ele já criou um método para si de como fazer, de como executar, e não há instrução dada, consequentemente, que mude isso. Então Jesus, antes de enviar, primeiro deu instrução. Antes de ir, a gente precisa sentar para receber a instrução. Isso é na vida particular, empresarial, material. Isso é na vida com Deus, cristã, espiritual. Isso é na vida familiar, pais com os filhos, com as filhas. Ou seja, quem está fazendo o papel de líder tem a responsabilidade de dar a instrução. Porque se ele não der a instrução e alguma coisa der errado no exercício da missão, a culpa não é de quem estava exercendo a missão, a culpa é de quem não deu a instrução. E Jesus não poderia correr o risco de ouvir dos discípulos, mas o Senhor não nos falou isso, por isso que a gente errou. Então primeiro Jesus convida para sentar, para receber a instrução, para depois levantar e enviar eles para a missão. O que eu quero dizer para você é que nesse ano de crescimento, Deus vai nos convidar muito a sentar para receber instrução. Deus vai nos convidar muito a sentar para receber as ordens, para que quando a gente se levantar para executar a missão, a gente glorifique o nome de Deus em todas as ações realizadas por cada um de nós, porque esse é o objetivo. Jesus disse que as vossas obras sejam vistas pelos homens e o nome do vosso Pai Celeste seja glorificado no céu. Então eu quero profetizar para você que nesse ano de crescimento, acatando as ordens que o Pai vai nos dar, o nome dele será constantemente glorificado pelas suas ações. Você pode aplaudir o Senhor Jesus uma vez mais? Então, entendendo que há segredos para crescer, o primeiro segredo é receber as instruções. Observe as instruções e você vai entender, ou você vai perceber, que você errará muito menos. Não significa que nós não vamos errar, significa que nós vamos errar menos. Se você vê uma placa assim, ó, não entre, perigo, o que você faz? Não, a nossa humanidade fala, eu queria entrar lá dentro só para ver qual é o perigo que tem lá. Eu quero saber por que não pode entrar, eu quero saber qual é o tipo de perigo que tem aí. Mas tem uma instrução, não entre, perigo. Pode ser que você entre e não aconteça nada, mas pode ser que você entre e aconteça. Quando a gente observa as instruções, é para a gente não precisar pagar para ver. Seguir as ordens é não pagar para ver. Não, você está dizendo que tem perigo, eu não vou.
Então existe o segredo para o crescimento, e esse é o primeiro. O segundo segredo é entender o que é a missão. Verso 6. Mas dê preferência, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão tinha um alvo, a missão tinha um objetivo, a missão tinha um ponto a ser chegada. Jesus falou, olha, vocês vão sair, mas vocês vão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você tem um alvo determinado, você tem um lugar para chegar, você tem algo específico para fazer. O que isso significa? Significa que se você não tiver objetivos, você vai fazer muita coisa, e no final você vai fazer o apanhado e vai falar, nossa, eu me esforcei tanto e não cheguei a lugar nenhum, eu me doei tanto e o resultado foi tão pouco, eu fiz tanto e esperava mais. Por que isso acontece? Porque a gente não delimita os pontos onde nós queremos chegar. Quem está com a gente nesses 5 anos já ouviu eu dizer isso muitas das vezes. O ano está começando, estabeleça as suas metas para o ano, para você chegar no final do ano e saber o que você alcançou e o que não deu para alcançar. Não é apenas viver, não é apenas estar, não é apenas passar pelos 365 dias e seja o que Deus quiser. Na verdade, quem me ouve há muito tempo, eu digo sempre que esse negócio assim, ou seja o que Deus quiser, é desculpa de folgado. É desculpa de quem não quer se comprometer. Aí o cara fala assim, não, seja o que Deus quiser. Ele está dizendo, não vou fazer nada. Se Deus quiser, vai dar. Se Deus não quiser, não vai dar. E muitas das vezes não vai dar porque justamente você não fez nada. Muitas das vezes a gente está esperando que o céu dê respostas para nós, mas quando na verdade é o céu que está esperando uma posição nossa para que o céu se manifeste. A gente está esperando que Deus faça algo pela gente, mas a gente ainda não sabe qual é a missão que a gente quer, a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente não determinou o ponto, a gente não sabe o que vai fazer, e a gente quer que Deus mova alguma coisa, mas a gente não disse para Deus aonde a gente quer chegar. Enquanto a gente ficar esperando que o céu faça tudo para nós, a gente vai continuar paralisado no mesmo lugar. Mas quando a gente começar a dar resposta para o céu vai começar a se mover na nossa direção. Porque tudo que for ligado na terra, também será ligado no céu. O que você organizar para fazer aqui, Deus vai assinar lá em cima. Então precisa ter ação nossa, para que o céu se movimente ao nosso favor. Você pode receber essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus. O céu está esperando um posicionamento nosso. Como que é que eu sinalizo para o céu? Especificando a missão. Senhor, esse mês eu preciso passar na prova e a minha cabeça não está muito boa. Eu vou estudar, mas me ajuda. Não é também falar assim, Senhor, esse mês eu vou fazer a prova e eu estou sem tempo para estudar, me dá uma força aí. Vai, né? Seria injustiça da parte de Deus fazer com que você passe sem estudar, com um monte de gente que se matou para estudar e muitas das vezes não consegue passar. Aos 21 anos eu retornei aos estudos, fiz tudo o que precisava fazer, porque com 17 anos eu abandonei a escola, parei, quis viver a vida do muito louco e acabei tendo alguns prejuízos físicos, emocionais, uns deles que as consequências nos acompanham até hoje. Mas aos 21 anos eu resolvi voltar a estudar. Faltava um ano para terminar o ensino médio. Voltei, estudei, terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, fui fazer uma palestra, fui participar de uma palestra, ganhei uma bolsa para uma faculdade, estudei 2 anos lá, fiz o que precisava fazer. Mas o que eu quero falar é que no dia que eu fui fazer a prova, eu precisava fazer uma prova, e eu estava num trabalho que estava me consumindo muito, me consumindo demais. Eu lia bastante,
bastante, estudava bastante, escrevia bastante. Não tinha os recursos que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um escritório, é onde eu entro, fecho a porta, fico lá tranquilo, computador na minha frente, celular à disposição. Naquela época o meu celular era um bitelo desse tamanho que só dava para fazer ligação mesmo e nada mais. Negócio esquisito, uns botão desse tamanho. Hoje é tudo touchscreen, toque na tela, leitura de olho e tudo. Uns negócios tudo chique demais. Então não tinha nada disso. Então eu tinha que imprimir, tinha um garoto que imprimia para mim, eu rabiscava, anotava e tal. E aí no dia que eu fui fazer a prova, eu lembro que os meus pais moravam aqui no Vila Real ainda, e tinha umas consagrações de domingo de manhã, e eu falei para eles, apresenta eu que eu vou fazer a prova tal dia e tal. E a minha cabeça está fervendo, eu não sei se vai dar certo, mas eu estudei. E aí foi uma experiência fantástica, uma experiência metafísica. Sentei para fazer a prova, o cara me entregou a prova. Parece que abriu uma outra prova do meu lado, assim, com todas as respostas. Eu ia olhando e tá. Aí acabei primeiro que todo mundo. Cheguei no cara que estava fazendo a prova e percebi que ele estava corrigindo. Aí eu falei, posso ficar aqui para ver? Aí ele falou, pode. E ele começou a corrigir. Aí eu olhava assim para mim. Eu tirei 10 nas 10 provas que eu fiz. Eu fiz 10 provas no mesmo dia e tirei 10 e o cara ficou olhando para minha cara assim, assustado. Tipo, não é normal acontecer isso. Mas é porque quando a gente faz a nossa parte, Deus se encarrega de cuidar de todo o restante. Porque a minha cabeça não estava guardando, porque eu estava envolvido com muita coisa. Então eu acredito que naquela manhã, Deus refrescou a minha memória para que eu pudesse ir bem naquela prova. Porque eu precisava muito passar naquela prova. Aquela prova foi um divisor de águas para a minha vida. Aquela prova, na verdade, foi o pontapé inicial para tudo que Deus está formando em mim hoje. Então, o segundo segredo para o crescimento é: tenha uma missão específica. Ouça a instrução e tenha uma missão específica e trabalhe por ela. Não significa dizer que você não vá fazer outras coisas, mas você precisa ter um alvo para um tempo. Jesus poderia simplesmente dizer para eles: olha, saiam por aí e entrem em qualquer lugar. Mas Jesus deu uma especificidade justamente para determinar para eles que a missão teria um êxito muito maior se ela fosse seguida à risca os seus pontos, os seus objetivos. Mas vamos para o terceiro segredo do crescimento, está lá no verso de número 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dá. O terceiro segredo para o crescimento é fazer pelo outro tudo aquilo que você quer que façam por você. Segredo para o crescimento é ajudar alguém a crescer enquanto a sua hora não chega. Sabe por que tem muita gente paralisada no crescimento? Porque não tem disposição de fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fizessem para ele. Pastor, mas aqui está curai os enfermos. É mesmo. Muitas das vezes você está doente e você é o instrumento de cura, mas você não quer porque você está bem. Então eu preciso fazer para o outro o que o outro precisa na hora que ele precisa, para que quando chegar a minha vez eu tenha também alguém na minha direção, fazendo por mim e para mim aquilo que eu preciso. Quer crescer? Ajude alguém a crescer. Se a gente não tiver disposição de fazer por quem precisa o que é preciso, a gente fica paralisado. O
O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: vocês, na missão de ir anunciar esse evangelho, vocês vão encontrar enfermos, endemoniados, vocês vão encontrar mortos em várias esferas, mortos físicos e mortos espirituais. Vocês vão encontrar pessoas nessas condições. Dê uma atenção a eles. Isso que Jesus estava dizendo. A missão é importante, mas não ignore as pessoas que Deus coloca no seu caminho para você valorizar a missão. A missão é importante, mas tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para que a missão ganhe sentido. Sabe a parábola que Jesus conta do homem que estava indo para Jerusalém e tem um que tinha acabado de ser assaltado, ferido, abandonado no meio do caminho? A missão dele era chegar em Jerusalém. Aquele homem no meio do caminho, machucado, era o que daria sentido para a missão dele. Porque adorar a Deus é cuidar do próximo. Adorar a Deus é olhar com misericórdia para o outro. Adorar a Deus é olhar com amor para quem está à sua volta. Não, mas eu preciso ir adorar a Deus porque a minha missão de hoje é adorar a Deus. Quantas das vezes eu e a pastora Bruna estava saindo para ir para o culto, para ir para o curso, para ir para um monte de coisa, o telefone toca na hora, a gente aborta tudo que a gente está fazendo e vai atender quem precisa. Esse dia nós fomos socorrer um casal. Eu já estava em cima do meu compromisso. E eu falei para eles, vamos lá. Falei para a pastora, vamos lá. Chegamos na casa, olhamos para tudo que estava acontecendo, sentimos o ambiente, falei, o que houve? Aconteceu isso. Falei, eu posso orar por vocês? Pode, pastora, pega na mão dela aí. Começamos a orar aí. Falei, gente, eu não vou ficar mais porque eu tenho um compromisso, tá bom. Fui embora. No outro dia de manhã, meu telefone tocou, falou, pastor, muito obrigado por você ter vindo à minha casa. Depois que vocês oraram, a atmosfera da minha casa ficou outra. E sabe por que isso aconteceu? Porque as pessoas que Deus coloca no meio do caminho, enquanto a gente está caminhando para a missão, é para dar sentido à nossa missão. Então aquele homem poderia ter valorizado ainda mais a sua missão se olhasse para aquele homem que tinha acabado de ser espancado, assaltado e agora estava abandonado. Tá certo, eu não estou nessa condição, não preciso me compadecer dele. Mas se eu não me compadecer de ninguém, eu não ganho legalidade para que alguém se compadeça de mim amanhã. Então eu preciso estar disposto a ser o instrumento de cura para quem está enfermo. Eu preciso estar disposto a ser o instrumento de limpeza, seja no físico ou na alma, para quem está impuro. Eu preciso ser o instrumento de libertação para quem está precisando de libertação. Eu preciso, no exercício da missão, ser a ferramenta que Deus quer usar nesta terra para o nome dele ser glorificado. E você é essa ferramenta que Deus quer usar. Deus não vai trazer ninguém para o lugar que você está. Deus irá usar você para que o nome dele seja glorificado aonde você está. Você pode aplaudir a ele uma vez mais? Jesus, já é 9 horas. Eu tinha mais 2, mas eu vou falar só mais um. Então o primeiro segredo é acatar as instruções ou obedecer às ordens. O segundo é ter uma missão específica. Ninguém cresce sem ter uma missão específica. Ninguém cresce na vida sem ter um projeto de vida. Ninguém cresce na igreja ministerialmente sem ter um projeto. Ninguém cresce numa empresa sem ter um projeto. Precisa ter uma missão específica. Eu entrei na empresa e a empresa tem plano de carreira. Então se informe, estude, se prepare para que logo mais você esteja nos mais altos postos que aquela empresa pode te oferecer. A gente precisa aprender que o bom é bom, mas não é o melhor. Tá bom. O bom muitas das vezes vira uma zona de conforto. O bom não é o melhor.
Vou dar um exemplo aqui gritante. Lembra do Fusca? Para quem está a pé, o Fusca não é bom? É ou não é? Poxa, você não tem nenhum carro, aparece um Fusca para você andar. É bom. Mas se você não se sentir inconformado para ir para uma coisa melhor, você vai ficar no Fusca a vida toda. E hoje a gente viu eu vi um Fusca hoje, que ali era o Fusca, né, Fábio? O Fusca, aquele Fusca é valor de carro zero, gente. E aquilo ali é de um cara que tem muita grana, ele provavelmente é um colecionador e ele tem o Fusca, não tem um Fusca. Um Fusca qualquer um tem, mas o Fusca é para poucos. Né? O artigo muda tudo. Né? O e um muda tudo. Então a gente precisa entender que o bom é bom, mas não é o melhor. Tá bom, mas pode ficar melhor. Então para isso eu preciso ter metas específicas. O terceiro segredo é fazer pelos outros o que eu quero que façam por mim. Ou seja, em outras palavras, é ajudar alguém a crescer enquanto não chega a minha vez. Eu vi uma frase esses dias que tem tudo a ver com isso que eu vou falar. Se você não estiver em condições de se alegrar pelo milagre do outro, você não conseguirá viver também o seu milagre. Vi no Facebook isso, achei legal. Se a gente não tiver alegria para se alegrar com o milagre de alguém, a gente não vai conseguir se alegrar com o nosso, porque ele não chega. Mas vamos caminhar para o fim. Eu quero que você vá lá no versículo de número 10. Não, lá no versículo de número 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. O quarto segredo para o crescimento é se desprender de todas as experiências que me causaram dor em algum momento. É se livrar do sentimento de rejeição. É se livrar do sentimento de incapacidade, é se livrar do sentimento de inferioridade, é se livrar do sentimento de rejeição do outro por mim. Pastor, o que isso tem a ver? Jesus estava dizendo que eles iriam entrar em algumas cidades, em algumas casas, em alguns povoados, que eles não seriam aceitos, que eles não seriam ouvidos. E quando isso acontecesse, não era para abandonar a missão, era apenas para sair do lugar aonde eles estavam e deixar o que eles viveram lá. Um outro segredo para quem não está crescendo: saiu dos ambientes onde estava, mas trouxe o ambiente consigo. Aí todo lugar que ele está se torna um ambiente aonde ele estava. Jesus diz para eles: se não vos receberem, nem vos querer ouvir, quando vocês saírem, tira a poeira, o pó, ou seja, abandona tudo que vocês viveram lá e prossiga para a missão, porque a missão não é abortada quando alguém não quer nos ouvir. Quantas pessoas desistiram de casamentos, desistiram de ministérios, desistiram de famílias, desistiram de um monte de situação, porque viveram realidades em algum lugar que não conseguiram mais se desprender daquilo, carregam no corpo até o pó daquela casa. O que Jesus estava dizendo para eles é: vai chegar a hora, vai ter momentos, vai ter situações que não vão querer te ouvir, que não vão querer te valorizar,
que não vão querer te aceitar, que não vão querer te receber, que não vão ter prazer em estar contigo, mas não abandone a missão por causa disso. Apenas saia do lugar e continue caminhando na direção da missão, porque a missão que Deus entregou para cada um de nós é maior do que qualquer decepção que nós passarmos nesta terra, é maior do que qualquer dor que nós passarmos nesta terra. Então eu quero liberar essa palavra profética para o teu coração. Não abandone a missão por causa da decepção. Se for preciso mudar de lugar, mude, mas não mude a missão, não mude o foco, não mude o propósito, não mude a meta. Continue caminhando para ela, porque até as decepções é instrumento de Deus para o nosso crescimento. Perceba o quanto você amadurece quando passa por uma decepção. Perceba o quanto você aprende quando passa por uma decepção. Há mais lições no momento ruim do que no momento bom. Há mais lições no momento de dor do que no momento de riso. Então não estranhe se em algum momento, no exercício da missão, alguma coisa não sair do jeito que você imaginou. Até essas coisas contribuirão para o seu crescimento. O que eu preciso fazer para continuar crescendo? Abandonar os lugares que me fizeram mal. Esquecer as dores. Esquecer não no sentido de dar um delete na memória, mas é viver não mais controlado por elas. É viver não mais conduzido por elas. Queria que você se colocasse de pé se você pudesse. O livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, conta a história de um personagem que toma uma grande parte no livro de Gênesis. Um cara chamado José. E você sabe o que ele viveu, por conta de sonhos que ele teve. Esses sonhos, depois de contado, gerou um tipo de ciúme em seus irmãos, a ponto de não existir mais prazer em seus irmãos em estar com ele. Chegou um momento que os irmãos tentaram matar. Vamos matar e acabamos logo com isso. Mas aí alguém disse, não, matar não, ele é nosso irmão. Vamos jogar num calabouço e deixa que ele morre sozinho. E aí alguém disse, não, mas aí também será muita crueldade. Vamos dar um jeito de tirar ele de perto da gente. Vamos vender ele como escravo. O José é vendido como escravo, vai para o Egito e vive uma grande temporada lá. E durante todo o tempo que ele está no Egito, ele ainda sofre mais algumas injustiças lá. Mas chega uma hora na vida de José, ou chegou uma hora na vida de José, que ele precisou se libertar das dores que aquelas lembranças causavam. Enquanto José não se libertou das dores, ele ficou apenas no Egito. Um tempo na casa de Potifar, depois um período de injustiça, ido para a prisão. Mas é quando ele resolve se libertar das dores que as lembranças estavam causando, que ele é convidado para assumir um dos maiores postos que o Egito tinha naquele momento. Quando ele assume esse lugar, foi a marca de que ele não estava sendo mais conduzido pelas dores do passado. Nascem 2 filhos a ele,
E um dos filhos se chama Manassés porque o resultado ou o significado desse nome é Deus me fez esquecer. Ele não esqueceu dos irmãos, mas ele abandonou a dor. Ele não se esqueceu da sua casa, mas ele abandonou todo o sentimento que estava ali causando tortura. O que eu quero dizer para você hoje é que o crescimento, seja em qual área for, vai exigir de nós uma postura, vai exigir de nós um comportamento. Seja o crescimento em Deus, seja o crescimento familiar, seja o crescimento empresarial, seja o crescimento na área que for, Ele exigirá de nós uma postura. E uma das posturas que nós vamos precisar ter é sacudir o pó dos ambientes que nos causaram dor e continuar na direção da missão. Porque se você paralisar porque alguém não te quis mais, você perdeu o propósito da vida. Por isso eu quero orar contigo. Esse ano é um ano de crescimento. É o ano que nós vamos crescer em Deus. É o ano que nós vamos crescer nos nossos relacionamentos. É o ano que nós vamos crescer no meio familiar. É o ano que nós vamos crescer em todas as atmosferas que nós estivermos. E para isso será exigido de nós essa postura. Então eu oro contigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nesse momento é, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender a missão para que a gente não abandone ela por conta das decepções. Ajude-nos a compreender o propósito para que a gente não aborte o crescimento. Ajude a gente a compreender o que o Senhor espera de nós, para que a gente não abandone a causa por conta das frustrações, por conta dos desentendimentos, por conta das mazelas que a vida vai colocar diante de nós. Durante o exercício da nossa vida contigo, nos ajude a compreender as verdades espirituais, nos ajude a compreender a tua palavra, para que ela se torne vida dentro de nós, porque o Senhor disse que as suas palavras são espírito e vida. Então nos ajude a compreender isso, ó Pai, para que não haja um aborto no crescimento, para que não haja um desmantelo, um desajuste no crescimento, mas que tudo glorifique o teu nome. Ajude-nos nos nossos relacionamentos interpessoais, ajude-nos nos nossos relacionamentos familiares, que o crescimento seja sadio, que o crescimento seja homogêneo, que o crescimento seja para a glória do teu nome. Nos ajude a compreender, ó Pai, que tudo que o Senhor está gerando e que tudo que o Senhor está nos dando a capacidade ou as condições para viver é porque o Senhor está colocando algo em nós. Então fortalece a nossa estrutura, porque o Senhor sabe que nós somos pó e sozinho nós não conseguimos. Fortalece o nosso espírito para que a gente esteja anestesiado diante de tudo que iremos enfrentar, diante das caras feias que iremos ver, diante das rejeições que iremos encontrar no caminho, diante dos problemas que muitas das vezes familiares nos causarão dores em nossas almas, mas anestesia a nossa alma, ó Pai, para que eu não abra mão da missão por conta da decepção, para que eu não abra mão da família por conta do desentendimento, para que eu não abra mão dos projetos que o Senhor tem para nós por conta de um dia de desilusão. Nos ajude, Senhor. É o que eu peço a Ti nesta noite. É o que eu peço a Ti, Senhor, nesta noite. Tu és o som que meu coração canta. Tu és o som que meu coração canta. Jesus.
Que o seu coração esteja totalmente preenchido por esse som. Meu coração canta Jesus. Jesus. Tu és o som que aquece a minha alma. Tu és o som que aquece a minha alma. Jesus. Jesus. Tua bondade me encontra, não me deixa ir. Estou tão preso a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Você pode declarar essa verdade? Que Jesus, Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais santo, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. que você não se esqueça desse nome. A Bíblia diz que há um nome que está acima de todo o nome. Existe um nome que foi elevado acima de todos os nomes. E é a esse nome que nós devemos recorrer. Ele um dia disse assim, ó: quando orares ao Pai, peça em meu nome. Fale com Ele no meu nome. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai lá no banco chamado Deus e entregue esse cheque em branco chamado Jesus e pede para Ele o que você está precisando. Fala que é por minha conta. Você vai chegar lá, você não vai ter condições. Conta para Ele toda a sua história. Pode sentar lá e dizer assim: Pai,
Estou precisando de uma cura, porque o médico disse que não tem mais nada a fazer. E depois que você terminar de contar a história, diz assim: estou contando isso porque Jesus falou que é para mim falar no nome dele. É Jesus dizendo assim: pode pôr na minha conta, pode usar o meu nome. Sabe quando você é muito amigo do dono de uma venda e você fala assim: pode ir lá buscar a Coca-Cola, fala que é minha. Na hora que você falar o meu nome, ele vai te entregar. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era assim: vocês estão produzindo um relacionamento tão grande comigo, que quando vocês chegar lá e falar que vai estar pedido no meu nome, o Pai vai falar: está tudo certo, será feito. Relacionamentos crescidos a ponto de quando pedir em nome de Jesus, o Pai falar: será feito. Por isso não há nome mais doce. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Você pode dizer isso? Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, Os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. O ano é ano de crescimento, e se você estiver comprometido com o crescimento, eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração. Não existe mágica para o crescimento, mas existe estágios, degraus. E quando observados, o resultado vem. Pai, eu quero te louvar pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã, que aqui vieram nesta noite, que tiveram esse momento de louvor e adoração coletivo ao Senhor, e que por bondade sua ouviu a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sabemos que todo o segredo dessa palavra não está em mim, o segredo dessa palavra está nela mesmo, porque ela por si só é a responsável de gerar naquele que ouve e se compromete com ela o crescimento. Então eu quero apresentar este meu irmão e esta minha irmã, que entrou dentro desse ano entendendo que não dá para estar ou não dá para continuar na mesma realidade que está vivendo, nas mesmas condições que está vivendo, que precisa haver um crescimento em vários âmbitos de sua vida, assim como eu também entendi que eu preciso crescer em muitas outras áreas, e eu estou já sentindo as dores desse crescimento em mim, eu já estou sentindo as aflições desse crescimento em mim, mas eu não vou abrir mão do crescimento porque está doendo, e eu quero que esse meu irmão entenda também que o crescimento vai gerar dor, mas uma hora vai parar de doer, uma hora não vai doer mais, porque ele já não será o mesmo, ele já será outro forjado pelo Senhor, ela já será outra forjada pelo Senhor. Então, ó Pai querido, que o Senhor opere em nós o teu querer e o teu efetuar, e que o crescimento glorifique o teu nome, exalte o teu nome, reconheça o teu nome, e a gente compreenda, ó Pai, tudo que o Senhor está gerando e fazendo em nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite.
Te louvamos por ela. Sabemos que o Senhor já tem uma semana especial preparada para cada um de nós. E que a gente entre nela disposto a viver tudo que o Senhor tem para nós. Porque nós decidimos entregar tudo ao Senhor. Porque quem entrega tudo ao Senhor, vive tudo que o Senhor tem para a vida dele. Que não falte coragem em nós para entregar tudo. Entregar tudo, entregar as nossas alegrias, entregar também as nossas tristezas. Entregar as nossas euforias, mas entregar também as nossas aflições. Entregar tudo. Tudo. Muito obrigado, Senhor. Que o amor deste grande Deus, maravilhoso, amoroso, excelso, benigno, longânimo, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, único, suficiente, capaz de realizar por nós o sacrifício